Hoje eu nomeio o circuito de Performatite e começo com a palestra do Leandro Acácio Obscena. O título da palestra é Teatralidade, Performatividade, a construção de um novo conceito operativo. Eu acho que é mais ou menos isso. Enfim, e estamos aí. Obrigado, Weber. É um prazer estar aqui, porque a grande parte do que eu vou dizer está baseado na dissertação de mestrado que eu fiz, que foi defendida no ano passado na Escola de Belas Artes da UFMG. E motivado por esse nome que eu adorei, né, Performatite, eu coloquei um outro nome possível para a palestra, que seria a cena inflamada. Então eu vou falar um pouco disso, da performatividade, da teatralidade. Eu trouxe alguns slides para nortear a fala, e depois eu gostaria de exibir alguns vídeos também, para a gente poder comentar e para ilustrar um pouco a fala. Bom, então começando, eu dividi um pouco a partir dos capítulos que estão na dissertação. O primeiro capítulo seria especulações sobre os termos no campo da performatividade. A performatividade, ela é um conceito que é usado pela pesquisadora franco-canadense Josette Ferral, e ela pegou esse texto, importou esse texto dos estudos da Performance Studies, que é uma corrente que estuda a performance, que tem como um grande estudioso e diretor de teatro também, o Richard Schechner, da Universidade de Nova York. A performatividade é um grande tema. Ele fala que para a gente, se quisermos entender a performatividade, temos que nos debruçar sobre várias linhas, vários conceitos, várias correntes, entre elas o pós-modernismo, a simulação, a questão da construção dos gêneros, construção das raças, a questão da mídia, né, a simulação, as mídias no cotidiano. Mas o que interessa, né, o que me interessou mais foi a relação da performatividade aplicada ao teatro. E a Ferral, ela usa, além da questão antropológica, ela usa também a questão da performance art. Ela une essas duas visões, né, para poder falar, para poder construir esse conceito do teatro performativo, que é onde ela vai desenvolver um estudo próprio desse teatro performativo, que daqui a pouco a gente vai chegar lá. Bom, a princípio, no primeiro momento, a gente pode falar que o conceito de performatividade, ele aplicado ao teatro, ele vai pressupor uma descodificação, uma desconvenção dos elementos teatrais convencionais. Quais são esses elementos? O primeiro, a gente pode falar da representação. Um outro elemento seria o espaço. E um outro, o tempo. Depois eu vou falar um pouquinho de cada um deles separado. Uma questão histórica, a performatividade, ela é um conceito performativo, né? Ele vem exatamente do verbo to perform, que é um conceito em inglês, e quer dizer executar uma ação, performar habilidades que o ator, o performer, ele pode executar. E esse termo ele foi criado em 1950, 1960, e é um termo que, a princípio, ele está relacionado com os atos da fala. É um termo que vem da linguística. Então, as palavras de ordem, que são, por exemplo, julgamentos, apostas, são consideradas performativas, ações performativas. No caso, a própria fala vai ser considerada uma ação. Então, quando fala, eu aposto com você R$10 que hoje não vai chover.
Então, isso seria, a própria ação já está implícita no enunciado. Esse enunciado seria performativo. Ou quando a gente denomina, por exemplo, eu vou denominar um navio de Rainha Elizabeth, por exemplo, também seria um ato performativo. Agora, quando o Schechner pega esse termo, ele vai ampliar esse conceito de uma tal forma que causa até um problema de pesquisa, porque não só a performatividade, mas como a performance também, ele vai ampliar para áreas e campos onde tudo pode ser analisado como se fosse performance. Então, aqui agora, isso poderia ser considerado uma performance. Estou aqui falando, vocês assistindo, ou também ele cita uma mãe amamentando o bebê, também poderia ser uma performance, na medida que tem ali uma pessoa vendo e outra recebendo, né, uma ação. Mas isso também pode dificultar um pouco os nossos parâmetros de análise, porque colocar num sentido tão abrangente, como que fica isso? Mas uma coisa interessante é que ele fala que essa performance, ela vai, né, o que ele considera como se fosse performance, isso vai depender do contexto político, contexto social. Então, o que é performance num lugar pode não ser em outro lugar. Tudo vai depender dos códigos, né, da região de onde ele está falando. Bom, essa é a questão, a corrente antropológica. A performance art já vai entrar com outras questões, né? Performance art foi um movimento que nasceu na década de 60 nos Estados Unidos e ele pode ser considerado um grande guarda-chuva metodológico, onde os limites entre as artes eles não se esgotam. Então, música, teatro, dança, artes visuais, cinema, todos são ferramentas que os performances podem usar, dependendo do que ele quer dizer como linguagem. Essa descodificação, desconvenção aplicada ao teatro, isso a gente pode pensar na questão da representação. A representação, o Derrida fala que nós nunca conseguimos fugir dela. A gente pode trabalhar no limite, pode desconstruir, pode reconstruir, mas ela sempre vai estar ali, sob múltiplas formas. Mesmo quando a cena ela opta por uma não representação, né? A gente usa esse termo da não representação, mas de alguma forma ela está ali, segundo esse Derrida. Bom, um outro conceito, a teatralidade, ele também, a Ferral, Josette Ferral, ela é uma grande pesquisadora da teatralidade, estuda esse conceito há mais de 10 anos. Para ela, esse conceito é um conceito muito comum ao teatro, né? Falamos de teatralidade de uma forma que, inclusive, o conceito genuíno ele pode ter se perdido, tanto a gente falar de teatralidade. Para ela, existem duas visões de teatralidade, uma positiva e uma negativa. A visão negativa, a gente associa a teatralidade como produto. O que vai ser isso? A gestualidade dos atores, o figurino, o uso do espaço, a maquiagem, isso vai ser a visão negativa para ela da teatralidade. Já a teatralidade, numa visão positiva, seria a teatralidade como processo. E aí que entra um dado importante que é o olhar do espectador.
O espectador ele tem a